Bom, pessoal, então essa aí é a 20ª aula. A gente vai finalizar um assunto aí sobre sistema de partículas, que é o teorema da energia cinética do trabalho, e no final da aula a gente vai começar a estudar o problema de rotação de corpos rígidos. Então, o teorema da energia cinética do trabalho é aplicado para um sistema de partículas. Então, o que a gente já viu foi isso aqui, né? Foi o teorema da energia cinética do trabalho para uma partícula. Você se recorda desse desenho aqui? Se uma partícula é um ponto, né? Uma partícula é um ponto que se deslocando de A até B ao longo dessa curva azul aí, esses setinhas vermelhas são os deslocamentozinhos que ela efetua a cada intervalozinho de tempo regular. E essas setas amarelas são representadas a força total que age sobre a partícula em cada um desses instantes. Só é mostrado aqui nesses 4 instantes aqui, mas você tem que imaginar que em cada instante aqui que a partícula se encontra num ponto, ela está sujeita a um vetor força total. Então a gente define quer dizer, o teorema da energia cinética do trabalho então diz o seguinte, que a energia cinética da partícula nesse ponto, subtraída da energia cinética da partícula nesse ponto, é a soma desses produtos internos, da força total no ponto, vezes o deslocamento subsequente infinitesimal que a partícula vai executar. Então você tem que somar um monte desses produtos escalares. Essa força aqui vezes esse deslocamento, é produto escalar, né? Mais esse vetor vezes aquele e tal, e coisa, somar para todos esses caras aí. Se você for capaz de fazer isso aqui, isso aí vai exprimir corretamente a diferença de energia cinética desse ponto em relação a esse. A força ali tem que ser a força total, não pode ser uma das forças que está agindo sobre a partícula, tem que ser a força total. Esse é o teorema da energia cinética do trabalho de uma partícula. Agora, quando você tem, o que, que muda quando você tem mais de uma partícula? Vou iniciar aqui o caso mais simples, você tem duas partículas. O seu sistema só tem duas partículas e essas partículas elas estão sujeitas a forças externas, né, que a gente já definiu, são causadas por coisas outras que não essas partículas que pertencem ao sistema. Ali está mostrada a força que essa é a partícula 1, né? E essa é a partícula 2. Então, essa é a fusão aqui, a força externa que age sobre a partícula 1, possivelmente, sei lá, o peso dela, ou a atração por alguma outra carga externa, sei lá, alguma coisa assim. E essa aqui é a partícula 2 e a força externa que ela experimenta. E, além disso, elas estão sujeitas a uma força interna, quer dizer, ou forças cujas causas são as próprias partículas. Esse vetor amarelo aqui eu estou supondo que as duas partículas se repelem, né? Seria a força de repulsão que a partícula 1 sente devido à presença da partícula 2. E esse vetor aqui é o recíproco, né? É a força que a partícula de repulsão que a partícula 2 sente devido à partícula 1. O fato de que esse vetor é simplesmente esse aqui invertido é uma lei da natureza, é a terceira lei de Newton, é a lei da ação e da reação. Okay? Aqui eu estou supondo que as duas partículas se repelem, podia não ser esse o caso, elas podiam se atrair, mas isso é irrelevante aqui para o argumento que segue. Então, se isso aí são as forças totais que agem sobre cada uma dessas partículas, cada uma delas está sujeita a essa força externa e essa força interna. E suponha que na evolução do sistema aqui, essa partícula aqui, sob a ação dessas forças, duas forças aqui, essa partícula 1 aqui se desloca no intervalo de tempo dt para aquela posição que está ali mostrada. E similarmente a partícula 2. Então, a definição do que é o teorema da energia cinética diz o seguinte, aplicado a cada uma das partículas separadamente, que a variação da energia cinética da partícula 1, o significado desse símbolo aqui é a energia cinética da partícula 1 aqui, subtraída da energia cinética da partícula 1 ali. Obviamente são dois valores bem pequenininhos, né, bem próximos, né, porque o deslocamento aqui foi muito breve, né, muito pequenininho, então não teve tempo assim da energia cinética crescer muito, por isso que isso é representado com uma diferencial. Né? Essa é uma diferença entre duas coisas muito próximas. Né? E isso é numericamente igual, isso é o teorema da energia cinética do trabalho aplicado à partícula 1, é a soma das forças totais que estão agindo sobre ela. Está aqui expressa a força total que age sobre ela. O F é a força externa 1 e a força interna, que é menos F. Né? Vezes o deslocamento que ela experimenta. Isso aqui é o teorema da energia cinética do trabalho aplicado à partícula 1 e, similarmente, aplicado à partícula 2. E aí você, somando as duas expressões, você tem o que você gostaria, né? Que é alguma expressão para a variação da energia cinética do sistema, quer dizer, das duas partículas juntas. Né? Então, se você soma essas duas expressões aí, você tem que a variação
da energia cinética total, é dk1 mais dk2, né, a soma das duas variações e a variação do sistema inteiro. É a soma desses dois lados direitos aqui, né? Então eu agrupo aqui o pedaço que está associado às forças externas e o pedaço que está associado à força interna e dou nome para essas coisas. Isso aqui se chama do trabalho das forças externas. No caso aqui das forças externas F1, que age sobre 1, e F2, que age sobre 2. Ok? E isso aqui é naturalmente identificado como sendo o trabalho das forças internas. A razão pela qual isso aqui aparece dessa maneira peculiar aqui é por conta do fato é por conta da terceira lei de Newton, que faz com que a força interna que a partícula 1 sente devido a 2 é exatamente o negativo da que a 2 sente devido a 1. Tá? Então, por isso que aqui aparece dessa maneira peculiar. Mas, do ponto de vista fundamental, isso aqui é o trabalho das forças externas sobre o sistema de partículas e esse é o trabalho das forças internas. Tudo bem, então o teorema da energia cinética do trabalho, isso aí para um deslocamento infinitesimal, ele naturalmente se separa a energia cinética do sistema num instante menos a energia cinética do sistema num instante anterior, ele pode ser, ele é expresso como o trabalho total das forças externas que agem sobre cada uma das partículas que compõem o sistema, quando você vai da situação A para a situação B, e o trabalho das forças internas. Não tem nada demais aqui, é absolutamente trivial o que está escrito aqui, né? Como o sistema de partículas tem forças externas e forças internas, o trabalho total que age sobre cada uma das partículas é naturalmente separado entre externos e internos, conforme a força, a natureza da força. Está aqui escrito em um sistema de partículas, a energia cinética total pode variar devido ao trabalho de forças internas, aqui, internas, ou também devido a forças externas, ok? Agora eu vou dar uns exemplos aí para você visualizar aqui um sistema de partículas, dois blocos, né, em cima da mesa. É um sistema de duas partículas, né? A natureza estrutural do bloco aqui não está sendo levada em conta. Então tá ali as duas partículas aí paradinhas sobre essa mesa aí. Qual o momento total desse sistema? Zero. Os dois caras estão parados, né? Então o momento total de cada um deles é zero, o momento total é zero. Energia cinética, zero. Né? Não estão se mexendo, não tem energia cinética. Aí subitamente acontece uma explosão. Né? É uma força interna. Né? O 1 vai empurrar o 2 e o 2 vai empurrar o 1. Ok? E aí vão sair voando. Logo depois dessa explosão, você vai ver que um vai para o lado direito, outro vai para o lado esquerdo. O que você tem certeza absoluta? Que o momentum total do sistema, depois da explosão, é zero, é conservado. Por quê? Isso é o que a gente discutiu. É o ponto central da discussão de sistema de partículas, que o centro de massa, só acelera por conta de forças externas. Uma explosão que né, não é capaz de produzir alteração na velocidade do centro de massa. E o momentum total do sistema é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Então, se a velocidade do centro de massa não pode se alterar, o momento total não pode se alterar. Né? Então, é isso que se o momento total inicial era zero, depois da explosão tem que continuar a ser zero. Mesmo que seja logo depois, mas tem que ser logo depois, tem que ser zero. E a energia cinética, essa não. A energia cinética aqui é diferente de zero, claramente. Esse cara aqui está se mexendo, tem uma energia cinética e esse aqui também tem. Então a energia cinética antes era zero e deixou de ser zero. Quem foi que fez esse trabalho? Quem foi responsável pela alteração da energia cinética do sistema? Foi a explosão. Claramente, que é uma força interna. Então você está vendo claramente um exemplo de que força interna é capaz sim de produzir a alteração na energia cinética do sistema. Tá? Nesse caso, ele criou energia cinética no sistema. Não tinha nada e passou a ter. Agora, uma situação onde a força interna consome energia cinética também acontece. Olha só, vem uma partícula com massa m e velocidade v e vem uma outra na cara dela com a mesma velocidade e mesma massa. Ok? Vou supor que a situação aí, momento total zero, né? A soma dos momentos aí dessas duas partículas se cancela. Momento total zero e energia cinética claramente não é zero. Né? Essa coisa tem uma energia cinética, essa tem outra, essa situação aqui tem energia cinética. Aí eu vou supor que a colisão que vai acontecer vai ser 100% inelástica. Baseado na discussão lá da última aula, eu sei o que acontece logo depois. Logo depois as partículas ficam grudadas e paradas. Está ali, elas ficam grudadinhas e paradas. É isso que acontece.
qual é o momentum total? Zero, como tinha que ser, né? A força que fez elas pararem é uma força interna, não é capaz de alterar momento linear. Já estamos cansados de saber isso, né? Colisão, explosão, essas coisas não altera momento linear. Então está aqui, momento linear total é igual a zero, consistentemente com a nossa expectativa. Mas a energia cinética desse sistema? Partícula 1, partícula da esquerda parada, partícula da direita parada, a energia cinética é zero. A energia cinética era alguma coisa, deixou de ser zero. Quem é que fez isso? Foi a força interna, foi a força que uma partícula fez em relação à outra. Né? Uma empurrou a outra. Né? Empurrou a outra contra o movimento dela. Então, isso produziu um trabalho negativo interno, né? Que exatamente foi responsável pela alteração da energia cinética, de algo finito, positivo, para algo zero. Quem fez essa alteração de energia cinética não foi força externa nenhuma. A Terra, né, e a mesa normal da mesa aqui estão se cancelando, não tem trabalho nenhum externo, só foi a força interna mesmo. Okay? Força interna pode produzir energia cinética, no caso de uma explosão, ou pode consumir energia cinética. O trabalho da força interna pode ser positivo e negativo, não tem nada de especial. E força externa, alterando a energia cinética. Isso é absolutamente trivial, né? Então imagina mentalmente aqui eu largando um giz. O giz é um sistema de partículas, né? Um bando de grãozinhos ali né? Formando aquele cilindrozinho aí, eu largo, ele está parado. Né, eu largo ele, a Terra que está puxando eles para baixo, né, os grãozinhos para baixo. Então, é a força externa, né, porque a Terra não faz parte do giz. Né? Então, a força do peso é uma força externa. E é ele que é responsável pelo ganho de energia cinética do giz. Né? É trivial você, com uma força externa, alterar alterar a energia cinética do sistema. Ok? Então tá aí. Energias cinéticas de sistema de partículas pode ser alterado tanto por forças internas quanto por forças externas. Ok, tudo bem. Então, sobre trabalho de forças externas, vamos começar considerando a força externa mais importante, digamos assim, que é a força peso. Então, imagina um sistema de partículas, pode ser um sistema rígido ou não, pode ser um martelo, ou um travesseiro, ou um conjunto de átomos, ou o que seja, que está sob a ação do peso. E eu vou perguntar qual é o trabalho que o peso executa quando o objeto se desloca. Né? Quando cada um dos constituintes do objeto, cada um dos pedacinhos que compõem o sistema se desloca. Okay? Essa é a expressão do que eu tenho que calcular. Né? O trabalho da força-peso, que num deslocamento infinitesimal de cada um dos pedacinhos, é simplesmente. Esse aqui é o trabalho da força-peso num deslocamento infinitesimal, por isso que tem um desenho aqui na frente. Né? É a soma sobre todos os pedacinhos do corpo, é essa que essa soma aí significa, do peso, o vetor peso de cada um deles, né? Cada pedacinho tem uma massinha diferente, supostamente, né? Produto escalar com o deslocamento que cada um dos pedacinhos sofreu. Não quer dizer que todos os pedacinhos se deslocaram na mesma direção, de maneira nenhuma. Né? Eu estou contemplando a possibilidade de um deslocamento mais genérico possível, mas é isso que eu tenho que calcular. Bom, aí quando você lembra da definição da posição do centro de massa, essa é a posição do centro de massa quando cada um dos pedacinhos do sistema se encontra nessa posição. Agora, quando cada um dos pedacinhos do sistema se desloca, o centro de massa se desloca também. E a relação entre o deslocamento de cada um dos pedacinhos e o deslocamento do centro de massa é dado por essa mesma expressão que está aqui. É simplesmente isso aqui, né? O deslocamento do centro de massa é a média ponderada pelas massas dos deslocamentos de cada uma das partículas. Né? Acontece que esse numerador que aqui aparece soma sobre todos os pedacinhos a massa de cada um deles, vezes o deslocamento que cada um deles sofreu, é exatamente o que aparece aqui. Ó. Tá vendo ali? Ó? Soma sobre todos os pedacinhos de MI DRI. Aí você protesta, porra, mas esse G aqui é um vetor constante que aponta para baixo. Né? Então você pode botar ele em evidência nessa soma. Então o que aparece aqui é simplesmente isso. É a massa total do sistema vezes o deslocamento do centro de massa, que é esse numerador que está aqui, produto escalar com G. Eu simplesmente botei o M aqui do lado aqui para chamar a atenção que isso aqui é o peso total do corpo, produto escalar com o deslocamento do centro de massa. E aí qual é a mensagem? A mensagem é que o trabalho da força-peso quando o sistema de partículas se desloca é totalmente determinado pelo deslocamento do centro de massa. Você nem precisa olhar para o que cada uma das partículas faz, a não ser para determinar qual foi o deslocamento do centro de massa. Mas é o centro de massa direto que determina
o trabalho da força gravitacional. Isso num deslocamentozinho pequenininho. Se cada um dos pedacinhos se desloca um pouquinho, e correspondentemente o centro de massa se desloca desse dr, mas se o centro de massa, se o sistema se desloca uma quantidade grande, né, um deslocamento grande, você tem simplesmente que somar sobre todos os deslocamentozinhos, né? Quando esse vetor aqui é constante, é o vetor peso do sistema de partículas, então o trabalho da força-peso de um sistema de partículas entre uma posição A e uma posição B desse sistema de partículas, desse martelo, ou desse travesseiro, ou do que seja, é o peso do martelo do travesseiro, produto escalar, com o vetor deslocamento do centro de massa. É a posição do centro de massa antes e a posição do centro de massa depois, é a diferença dos dois. Olha a ilustração aqui. Está aqui o travesseiro na posição A, está ali o travesseiro na posição B. Eu até desenhei o travesseiro esticado aqui, porque você não tem que supor que o travesseiro, que o sistema de partículas permanece, que é rígido, não, de jeito nenhum. Você só tem que olhar qual é a posição do centro de massa antes, qual é a posição do centro de massa depois, e aí o deslocamento do centro de massa é obtido diretamente, e o peso do sistema é um vetor que aponta para baixo, que é a massa total, no caso aí do travesseiro, né, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado para baixo. Você tem que tomar o produto escalar disso com isso. Né? Então, num certo sentido, você nem precisa ficar olhando né? Você não precisa ficar atentando para cada uma das penazinhas do travesseiro fez. Não interessa, basta saber onde é que está o centro de massa antes, depois e acabou. O trabalho da força-peso, que efetivamente age sobre cada um dos pedacinhos do sistema, fica de maneira incrivelmente simples descrita em termos do deslocamento do centro de massa. Ok. E sobre forças de contato? Forças de contato, aqui eu estou imaginando situações, por exemplo, de um livro tombando sobre uma mesa, ou um disco girando sobre a mesa, ou um fulano aqui andando sobre o piso, né? Eu estou falando de forças normal e forças de atrito, né? Que são as forças devido a superfícies em objetos sobre eles, né? Então aqui você tem um sistema de partículas, aqui possivelmente rígido, né? Um livro aqui, né? Um livro, uma geladeira, alguma coisa aí que está tombando sobre o chão. E aqui você tem uma roda, né, um disco girando sobre o chão, e ali você tem um cara andando. O sistema de partículas é o fulano, aqui o cilindro e o bloco que está aqui, tá? Que está girando. Ok. O que eu posso argumentar aqui sobre o trabalho das forças de atrito? Tudo depende, o trabalho da força normal e da força de atrito, tudo depende do que acontece com o ponto do sistema de partículas que efetivamente está sofrendo a força. De todas as partículas que compõem a geladeira, a que está realmente experimentando a força do chão é aquele cantinho, aquela arestazinha ali que está em contato com o chão. Esse ponto aqui, por exemplo, que eu estou ilustrando aqui, não está sentindo força do chão. Ele pode sentir indiretamente, mas diretamente não está. A roda que está girando, o único ponto que está sentindo a força normal e a força de atrito eventual, né, do chão é aquele ponto ali do contato. Esse aqui não está, aquele ali não está, o único ponto é aquele. Né? Isso, o fulano inteiro que está andando aqui, o único parte do corpo do cara que está experimentando força de contato é a ponta do pé ali e o calcanhar dele ali. Só são os pedaços do corpo dele que estão em contato com o chão. Ok? Aí o comentário é o seguinte: se não há deslizamento desse ponto de contato, que é o ponto do sistema que efetivamente sente a força normal e a força de atrito, se não há deslocamento, no caso do livro aqui, o que eu quero dizer com não há deslocamento? Se o livro aqui está tombando sobre o chão, sem esse cara aqui escorregar sobre a mesa. Ele está tombando com esse ponto aqui instantaneamente parado sobre a mesa. Ok? E o caso do cilindro aqui girando, caso esse ponto que esteja aqui não esteja derrapando sobre a mesa, né? Ele esteja rolando sobre a mesa, como eu já vou mostrar aqui um aplicativo aqui para a gente caracterizar bem esse caso aqui, né? Esse ponto tem que estar instantaneamente parado para dizer que não há deslizamento. E aqui, o pé do cara não pode estar raspando sobre o chão. Né? Ele tem que estar caminhando sem deslizar o pé no chão. Às vezes você escorrega, né? O seu pé desliza e você raspa o pé sobre o chão. Não, então você tem que estar andando de maneira normal. Né? O seu pé não está deslizando sobre o chão. E aí o que eu concluo nesse tipo de situação? Bom, se você for calcular a força de contato aí, normal ou de atrito, o primeiro ponto é que se o ponto que está sofrendo a força de atrito está estático, o atrito em questão é estático, não é cinético. Né? Só se o pé do cara estiver escorregando, aí é atrito cinético. Se a roda aqui estiver derrapando sobre o negócio, aí é atrito cinético. Se essa quina aqui estiver escorregando para a direita, né? Aí seria atrito cinético. Mas se ele estiver parado, é atrito estático. Se esse cara aqui estiver paradinho,
é atrito estático. Se esse pé aqui estiver instantaneamente parado ali, é estático e tal coisa. Nesse caso, se não há deslizamento e o ponto de contato está parado, né, aí o trabalho da força de contato é zero, pelo simples fato de que o trabalho de uma força é o produto escalar da força, que no caso aí é a força normal e a força de atrito, vezes o deslocamento que o ponto que está sentindo a força está experimenta. Ora, se o ponto não se desloca, então não tem trabalho. É esse aqui, é simples assim o argumento, né? Então, independente de haver atrito estático ou não haver atrito estático, não é porque a força é normal que ela não tá, que ela não trabalha, né? Isso aí era outro argumento que a gente estava usando. É pelo fato de que o ponto que está sentindo a força de contato, eu estou supondo que aquele ponto que está sentindo a força de contato da superfície está estático, não está havendo escorregão, derrapamento e coisa desse tipo. Então aqui só um trocinho aqui só para ilustrar aqui exatamente o que quer dizer um rolamento sem deslizamento. Olha só esse ponto aqui dessa roda, essa roda que vai girar aqui sobre o chão, né? E você vai acompanhar a velocidade desse ponto e de alguns outros aqui, né? Eu quero que você foque a atenção nesse ponto. Quando ele encosta ali embaixo, observe o vetor velocidade, que vai ser um vetorzinho branco que vai aparecer ali, ó. Olha ali embaixo. Qual é o vetor velocidade do ponto que está em contato? É zero. Isso é rolamento sem deslizamento. Tá? Não há derrapamento, não há nada. O trabalho aí da força do piso é zero nesse ponto, porque ele está agindo sempre num ponto que está instantaneamente parado. Ok? Olha lá, de novo. Sempre o ponto que está em contato vai estar parado, sempre, assim como ilustrado por esse ponto. Olha, está paradinho, entendeu? Ok, vamos fazer outro aqui. Deixa eu tirar essa coisa aqui. Agora deixa eu mostrar um derrapamento aqui para você ver aqui. Observe a diferença em relação a essa situação aqui agora. Isso aí é uma roda derrapando. Olha lá, o ponto de contato, você viu que ele chegou ali com velocidade para trás, né? Então, nesse caso aí, existe o atrito, né, que no caso aí é cinético, não é atrito estático, né? E ele vai trabalhar. Por que ele vai trabalhar? Porque ele vai estar sempre agindo sobre um ponto que está instantaneamente se deslocando, né? O ponto está se deslocando para a esquerda, e aí, nesse caso aí, o atrito também é horizontal, né? Então vai ter trabalho. Sempre está havendo trabalho aqui do atrito, no caso aí, o atrito cinético, né? Sobre o pontozinho que está derrapando ali, entendeu? Ok, então o ponto é esse, a ilustração aqui é essa, né? Então, sobre quando o troço está rolando, quando a roda, pelo menos, está rolando sem deslizar, o ponto de contato está estático, consequentemente, mesmo que haja atrito, e nesse caso o atrito será estático, não vai haver trabalho. Ok? Atrito estático nunca trabalha. Ok? Bom, então aqui é só um comentário parentético aí sobre esse negócio de que quando um disco está rolando sem deslizar, a força do piso não trabalha. Então, porra, se a força do piso não trabalha, então como é que um carro acelera quando ele né, sai, está parado e começa a ganhar velocidade, né, começa a ganhar energia cinética? Se ele faz isso da maneira normal, né, sem derrapar, o atrito estático nunca vai trabalhar? Não, nunca vai trabalhar. O atrito da roda a força de atrito, de contato da roda com o asfalto não vai trabalhar nada. Então como é que o bicho vai ganhar energia cinética então? Porque ele ganha energia cinética certamente, né? Então a explicação é assim, a gente vai ver com detalhes esse problema mais adiante, é só uma antecipação aqui, porque está conectado com essa coisa que eu acabei de dizer, né, que o atrito estático, né, num rolamento sem deslizamento, não trabalha, e dá a impressão que isso está indo de encontro ao fato de que um carro consegue ganhar velocidade, consegue ter a sua energia cinética aumentada, rolando a roda sem derrapar, né? Então qual é a explicação? A explicação é essa aqui. O motor faz a roda girar cada vez mais rápido. Né? É isso que o motor faz, é só isso que o motor faz. Na verdade, quando você aperta o acelerador, o que acontece é que a roda começa a tentar girar cada vez mais rápido. Né? Começa a girar, de fato, cada vez mais rápido. Né? Isso é um trabalho interno, é uma força interna, porque o motor faz parte do próprio carro. Né? É um trabalho de uma força interna produzindo energia cinética. No caso aí, que é energia cinética da roda girando. Se você suspende o carro e aperta o acelerador, a roda gira cada vez mais rápido, né? Você ganhou energia cinética ali, de rotação, a gente vai ver esse aspecto, mas certamente ganhou o movimento. Quem fez esse trabalho foi o motor, que é uma coisa interna.
Tá, mas e quando ele não está suspenso, quando ele está em cima da estrada, ele vai para frente, né? E como é que quem faz ele ir para frente, então, não é o atrito? É o atrito, sim. Olha lá, ó, o que acontece aqui. Acontece quando o bicho está acelerando sem derrapar, é assim, a roda começa o motor começa a botar a roda para girar cada vez mais rápido. Isso aqui é um símbolo que se chama velocidade angular, né? Vai ficando cada vez maior. Enquanto a roda tá girando devagarzinho, o atrito estático, que eu estou imaginando que não está havendo derrapamento, o atrito vai ser estático, né? É modesto ali, né? No chão. E à medida que a rotação fica cada vez maior, o atrito estático cresce e o atrito estático cresce. É essa força que está aqui, a força de atrito estático do chão na roda, que faz o carro acelerar. Aí você diz, porra, então, ele não, mas ele faz o carro acelerar, mas faz ele ganhar velocidade, mas ele não está trabalhando? Não está trabalhando. Né? O que a força de atrito estático efetivamente está fazendo, ele está convertendo a energia que o motor está dando para a rotação da roda em translação do carro. Né? Então, se o motor por si só, ele só consegue canalizar todo o trabalho dele para fazer a roda girar. Aí você usa esse meio externo, que é o asfalto, para canalizar, digamos assim, o trabalho do motor, não apenas para a roda, mas para a translação do carro também. Mas a força mesmo do asfalto não trabalha, porque ela age sempre sobre um ponto que está em repouso, entendeu? É um ponto um pouquinho sutil, mas a gente vai discutir mais e mais esse assunto mais adiante. Fica só o comentário parentético aqui, depois a gente continua. Atrito estático não trabalha nunca. Ok? E esse outro exemplo aqui, um sistema de partículas que é o corpo humano. O cara tá agachado ali no chão e ficou em pé, né? Vamos fazer qual foi o trabalho ali? O centro de massa dele subiu de H. De quanto valeu o trabalho das forças internas do fulano aí? Pô, impossível, como é que eu vou saber? Não sei, não tenho a menor ideia de quais são as forças internas que estão agindo aqui sobre o sujeito, né? A força que o fêmur faz na bacia, né? Isso é tudo força interna, né? Todas as coisas que compõem o corpo humano, uma coisa empurra a outra puxa o músculo estica, o músculo contrai, não tem a menor chance de eu saber calcular isso aqui. Mas o trabalho, o teorema da energia cinética do trabalho para o corpo permite você resolver esse paradoxo aqui. Observe. Qual é a energia cinética desse grupo de partículas aqui nessa situação? Zero. O cara está em pé paradinho. E qual é a energia cinética desse grupo de partículas aqui? Zero também, né? Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quem que pode ter, quem que trabalhou quando o cara subiu aqui? A força externa peso, que a gente já aprendeu que é trivial de calcular. O centro de massa estava aqui, o centro de massa subiu. Né? Então, quando o centro de massa sobe, o peso trabalha negativamente menos mgh. Quem mais está agindo sobre o cara aqui? O chão, né? Uma força externa. O chão não está agindo ali na pontinha do pé do cara? Então, a princípio ele poderia estar trabalhando, né? Já sabemos que não está, né? Porque o pé do cara não está escorregando sobre a mesa, mas enfim, né? Mas tem a força do chão e tem as forças misteriosas internas. Aí o fato de que a gente acabou de argumentar que o trabalho do chão aí no caso é zero, porque o ponto onde ele está agindo ali está parado, e o fato da energia cinética não ter se alterado permite você miraculosamente concluir, né, que o trabalho das forças internas é igual a mgh. Percebeu? Apesar de eu não saber absolutamente nada sobre as forças internas, a força que o fêmur faz na bacia, né, que o braço faz não sei aonde, não tenho a menor ideia, mas eu sei que foi mgh. Por quê? Porque a variação da energia cinética eu sabia qual era, zero, né? E eu sabia que das duas forças só tinha a força interna e duas forças externas, mas uma delas era zero e a outra era trivial de calcular, que era o trabalho do peso. E aí pronto. Então o trabalho das forças internas tem que ser o negativo do trabalho do peso, entendeu? É um caso curioso aí que você permite você calcular um troço que, do ponto de vista fundamental, né, é absolutamente impossível. Bom, agora vamos focar nossa atenção num tipo de sistema de partículas muito especial que se chama o corpo rígido. Esqueça, daqui para frente, apesar de até esse momento eu ter considerado a possibilidade de sistema de partículas ser constituído por partículas que se deslocam umas em relação às outras, se deformam, portanto, a partir de agora a gente vai falar de um tipo de muito mais simples de sistema de partículas que são os chamados corpos rígidos. O que é um corpo rígido?
O martelo é um corpo rígido e um travesseiro é um corpo flexível. O que caracteriza microscopicamente o corpo rígido é que ele é visto microscopicamente, a estrutura dele não se altera. Então, se você pudesse contemplar ali os constituintes do martelo, o que você ia ver era uma rede de partículas, digamos assim, no fato moléculas, né? Aonde você está onde você o deslocamento relativo das partículas é virtualmente zero, quer dizer, uma partícula não se afasta nem se aproxima da outra. Elas guardam distâncias e arranjos constantes. Diferentemente do travesseiro, que você pode esticar o travesseiro, fazer esse cantinho aqui do travesseiro se afastar ou se aproximar desse. Né? Isso você consegue fazer com o travesseiro. Agora, você não consegue se aproximar esse ponto do cabo daquele ponto ali da cabeça do martelo, porque o troço é rígido. É simples assim. Então, os pontos, as partículas que constituem um corpo rígido, elas, por hipótese, né, de rigidez, elas não podem se aproximar nem se afastar. A distância entre as partículas é suposta fixa num corpo rígido. Ok? Isso. Agora, uma propriedade dos corpos rígidos que torna eles infinitamente mais simples do que corpos que se deformam, né? O trabalho das forças internas num corpo rígido é sempre igual a zero. Para corpo rígido, você só tem que olhar, do ponto de vista do teorema da energia cinética e do trabalho, você só tem que olhar para as forças externas. Por que isso? A propriedade central do corpo rígido é que dois pedaços do corpo rígido, aqui mostrados por essas duas partículas aqui, a distância entre eles não pode ser nem aumentar nem diminuir. Essa aqui é a definição, ele não se deforma, então essas duas partículas aqui, que constituem o corpo rígido, não podem se aproximar nem se afastar. Num travesseiro isso acontece, no martelo não acontece, né? Cada um dos pedacinhos não se aproxima nem se afasta. Aqui está representado para essas duas partículas o par, ação e reação que uma causa na outra. Isso é uma força interna. Né? Então, essa força amarela que está aqui agindo sobre a partícula 2 é a força causada por aquela partícula que está ali. E essa força menos F aqui é o par, ação e reação, é a força que essa partícula aqui exerce nessa. Tá? As duas forças têm que apontar na direção oposta, é a terceira lei de Newton. Né? Eu estou usando um fato adicional que vai ser importante aqui, que essas duas forças agem ao longo da linha que une as duas partículas. Isso acontece, em geral, com forças atômicas, né, que acontecem no interior de corpos materiais. Existe um tipo de força que é ortogonal, que pode ocasionar, pode não ser ao longo da linha, que é a força magnética, mas o trabalho dela também é zero por outras razões, né? Bom, enfim, mas aqui no caso aqui eu estou considerando a força interna como sendo ao longo da linha. Eu supus que a força era repulsiva, mas ela poderia ser atrativa e o argumento funcionaria do mesmo jeito. Por que diabos essa força interna não realiza trabalho num corpo rígido? Vamos ver. Considere um deslocamento aqui da partícula 1 para lá e da partícula 2 para cá, né? Esses deslocamentos aí eu vou separar em dois pedaços. Um pedaço ao longo da linha que une as duas partículas e um pedaço perpendicular à linha que une as duas partículas. Né? Então, esse símbolo paralelo, porque é paralelo à linha que une as duas partículas. E perpendicular, porque é perpendicular. Né? Isso eu vou fazer para a partícula 1 e vou fazer para a partícula 2 também. Bom, aí é o ponto central do argumento, que usa o fato de que o corpo é rígido. Se o corpo é rígido, esses dois vetores pretos aqui têm que ser iguais. O deslocamento das duas partículas ao longo da linha tem que ser igual, porque de outra maneira, se esse dr2 fosse menorzinho aqui, né, a partícula 1 estaria se aproximando da partícula 2, que vai contra a hipótese de o corpo ser rígido. Os dois deslocamentos têm sempre que ser iguais. Os dois deslocamentos paralelos. Esses dois verdes aqui não. Está vendo que eles não são aqui, né? Então, essa que é a hipótese aqui. Por que isso aqui, o fato desses dois vetores pretos, para qualquer par de partículas aqui tem que ser igual, garante que o trabalho é zero. Veja o que seria o trabalho dessa força interna. Seria simplesmente o trabalho do F sobre produto escalar com o dr2, que é o que está escrito aqui, está vendo? Mais a força interna que age sobre a partícula 1 vezes o deslocamento dela. Mas como a força interna que age sobre a partícula 1 é menos F, aí eu coloquei o F em evidência e botei um sinal menos ali. Tá certo? Agora eu vou escrever o dr2 e o dr1 nos seus pedaços ao longo da linha e perpendicular da linha. Olha só, assim. E aí o que acontece? Como o dr2 paralelo é igual ao dr1 paralelo, eles se cancelam. E esse dr2 perpendicular e o dr1 perpendicular, que não são iguais, eles são zero por outro motivo. São zero porque eles são ortogonais ao F. Olha lá, o F é ao longo da linha e o dr1
verde e o DR2 verde são perpendicular, entende? Então o trabalho das forças internas no corpo rígido é zero. Tá? Essa é a demonstração. Tipo de rotação, que é a rotação de eixo fixo, um sinônimo que eu vou usar para ela é uma rotação pura, vou chamar de rotação pura. Exemplos são isso aqui, é uma porta girando em torno do eixo fixo das dobradiças, um CD ou um disco, né, um LP girando em torno do eixo aqui da mesa, um carrossel girando, tudo isso são exemplos de rotações em torno de um eixo fixo. O eixo central ali do carrossel, o eixo aqui mostrado em vermelho e o eixo da porta ali não sai andando, nem sai mudando de direção. Essas rotações são as mais simples que existem, as que a gente vai discutir primeiro, rotações puras, ok? E o segundo grau de complexidade agora acontece quando o eixo, o eixo de rotação, ele permanece sempre apontando na mesma direção, mas ele translada. Né? Isso é o que eu vou chamar de rolamento. Né? Aqui então um exemplo aí de rolamento sem deslizamento. Olha esses dois cilindros aí descendo essa rampa. O eixo central ali do sistema não é que nem o eixo de uma porta, né, da dobradiça de uma porta. Ele não fica fixo, mas ele translada, né? Mas ele translada, mas não muda de direção. É isso que eu estou chamando de rolamento. Tá? Um outro exemplo aqui, um carro andando em linha reta. O eixo, ali, olha, observe a roda que está aqui, né? O eixo central dela está igualzinho aos cilindros, você acabou de ver, né? Ele está transladando, diferentemente do eixo de uma porta, que não translada em relação à Terra, né? Esse aqui está transladando. Mas ele não está mudando de direção. Né? Ele é sempre paralelo ao chão. Né? Sempre paralelo ao chão e apontando na mesma direção. Se o carro estivesse fazendo uma curva, aí ele não seria um rolamento. O rolamento para a gente vai ser sempre o eixo transladando, mas não mudando de direção. E por último, o problema de rotação mais geral, que é o mais complexo, é o caso onde o objeto rígido gira, mas o eixo de rotação dele muda de direção. É o problema do peão. Agora olha esse exemplo aqui. Esse peão aí que o cara vai equilibrar ali ao longo daquela fita. O ponto aqui é o seguinte, olha, o eixo de rotação desse cara que está aqui, esse é o logo dessa linha que está aqui, né? O objeto está girando assim. Quando ele pendura ali, a gente vai estudar esse problema mais adiante, você observa que o eixo aqui não permanece apontando sempre na mesma direção. Não é que nem aquele cilindro e a roda do carro, né? É diferente. Essa é a rotação mais geral e mais complexa que tem. Olha lá, o eixo de rotação aqui está apontando hora numa direção, hora na outra, agora está abaixando e tal e coisa. Tá? Isso não é um rolamento. Tá? Isso é uma rotação mais geral. Bom, então é isso. A gente tem três tipos de rotação: rotação pura, que é aqui o protótipo da porta girando em torno do eixo das dobradiças. Tem o rolamento e tem a rotação geral. A gente vai começar, como a gente está iniciando nesse assunto, estudando a rotação mais simples, que é a rotação pura, com eixo fixo. É uma porta, é um ponteiro de relógio girando, né? É um CD girando ali no tocador de CD e tal e coisa. A gente vai primeiro, antes de aprender a fazer a dinâmica, quer dizer, dinâmica é o estudo do que influencia a dinâmica de rotação, o que influencia, o que é capaz de alterar a rotação de um corpo. Né? Antes de fazer isso, a gente precisa fazer, que nem a gente fez antes de estudar o F igual a MA, você precisa estudar o A, né? A aceleração. O que significa exatamente aceleração? A gente aprendeu e tal e coisa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para rotação. A gente vai começar agora com rotação pura e discutir a cinemática da rotação pura, a descrição matemática de uma rotação pura, ok? Como é que
descreve matematicamente uma rotação pura? Então imagina aqui um objeto, aqui esse objeto com essa forma azul aqui, e essa bolinha que está aqui representa o eixo fixo, né, porque a rotação que eu estou discutindo aqui é uma rotação pura, o eixo fixo vertical aqui apontando para a sua cara, né, em torno do qual ele gira aqui, em torno desse negócio aqui. Se fosse uma porta, você ia ver simplesmente um retângulozinho aqui saindo assim, né, esse seria o eixo das dobradiças, você estaria vendo a porta de cima. Ok? Como é que eu descrevo matematicamente a rotação desse troço aqui em torno desse eixo que sai da página na sua direção? Você precisa dos seguintes ingredientes aqui. Você precisa de definir uma direção de referência no corpo. Essa direção tem que ser ortogonal ao eixo, né? O eixo aponta na direção da página, então essa linha aqui está na página. Né? Imagina que você pintou lá uma linha vermelha ali, que é em relação a isso aí que vai marcar a orientação do corpo. O ângulo que o corpo vai estar fazendo. Mas ângulo em relação a quê? Você precisa de uma origem de ângulo. Você vai ter que arbitrariamente ali designar uma direção em relação à qual os ângulos vão ser medidos. Né? Essa linha referencial aqui de ângulos, ele vai ter origem, né, no eixo de rotação e você vai especificar aqui uma direção. Os ângulos vão ser medidos em relação a esse eixo preto. Ângulo do quê? É ângulo desse ponteiro vermelho aqui, né? Como é que eu vou dizer? O ângulo desse troço azul. Como é que eu vou definir o ângulo desse troço azul? É um eixo é uma referência fixa no corpo e eu vou marcar esse ângulo que está aqui. Mas como que eu vou associar o ângulo? Eu vou associar assim, eu tenho que definir o sentido positivo. O ângulo é positivo se o ângulo cresce positivamente, o ângulo é um número real, né? Ele cresce positivamente nessa direção e decresce negativamente nessa posição que está aqui. Então, exemplos aqui, ó. Essa situação aqui, onde a linha vermelha está exatamente sobre a referência ali, o ângulo em questão entre a linha vermelha e o eixo preto ali é zero. Você diria que θ é igual a zero. Θ é o ângulo, é a variável que a gente vai usar para definir posição angular, assim como x é a variável que a gente usa para designar a posição de um corpo que se move em uma dimensão, a gente usa θ para definir o ângulo de um objeto que está girando. Θ igual a zero. Se o ponteiro do objeto ali estiver orientado assim, o ângulo aqui em questão é esse aqui que você vai associar, né? Então, π sobre 2. Os ângulos são medidos em radianos. Θ igual a π sobre 2. E se tiver assim, você vai associar π. Aí você pode dizer, pera um minuto aqui, por que você está dizendo que isso aqui é π sobre 2? Por que você não está dizendo que isso aqui é, por exemplo, menos 3π sobre 2? Você já está observando um problema aqui com relação à variável angular que não existia quando você definia a posição, quando tentava definir a posição de um objeto ao longo de uma linha. A posição de um objeto ao longo de uma linha, x é igual a 8,5 metros, não há dúvida nenhuma qual é a posição do objeto. Ele está a 8,5 metros da origem. Tá? Tem uma única posição que está associada a 8,5 metros. Com ângulos, você tem o seguinte problema. O movimento Bom, primeiro comentário aqui, que o movimento de uma porta, de um CD, de um carrossel, etc., é todo ele equivalente ao movimento de um ponteiro. O ponteiro em questão aí seria essa linha vermelha de referência que você é capaz de colocar numa porta, num CD ou num carrossel. Então ele acaba todos esses objetos que executam rotações simples acabam sendo vistos, né, como um ponteiro girando em torno de um eixo. Esse é o primeiro comentário. O θ é sempre medido em radianos, conforme eu já comentei. E o θ é uma variável entre menos infinito e infinito. Assim como x lá na cinemática unidimensional era um número real entre menos infinito e infinito, o θ também é um número real entre menos infinito e infinito. Agora, esse aqui que não existe de análogo no caso da cinemática em uma dimensão. Tem um monte de valores de θ, na verdade infinitos valores de θ, que correspondem a posições absolutamente equivalentes. Então, se eu digo lá, o caso do π sobre 2, né? Se eu digo assim, ó, θ igual a π sobre 2, a orientação do corpo é uma, mas se eu disser θ igual a menos 3π sobre 2, que é isso aqui, é π sobre 2 menos 2π, corresponde exatamente à mesma posição. Então, a descrição matemática do movimento angular ela tem uma peculiaridade que não é compartilhada no caso do movimento de cinemática translacional em uma dimensão, em que existe uma infinidade de ângulos que todos eles correspondem à mesma posição. Aí você diz assim, pô, então por que você não convenciona simplesmente que o θ vai ser sempre entre 0 e 2π? Porque não é prático fazer isso.
né? Muitas vezes a gente quer que o θ continue a crescer além de 2π, entende? Mas você tem sempre que lembrar, que manter em mente que θs diferindo de um número inteiro de 2π, eles correspondem à mesma orientação do corpo em relação ao eixo, tá? Muito bem. O que, que seria, então, isso é a posição angular. Θ de t é a posição angular. Se você me diz como que o θ está variando em t, você está me dizendo como que o objeto está girando, como que a porta está girando em torno do eixo. Ó, θ em t igual a zero era π sobre 3. Em um segundo era π sobre 4. E depois era π sobre 5. E tal coisa. Você está me descrevendo como é que a porta está girando em torno do eixo. Eu sei exatamente quais foram as posições angulares da porta em relação ao eixo. Isso aqui é o equivalente da trajetória no movimento unidimensional, é a trajetória do movimento angular, θ de t. Dele você pode obter, diferenciando essa função do tempo, caso você conheça a trajetória, você deriva todas as outras coisas, que nem a da trajetória x de t, você consegue obter a velocidade e a aceleração em qualquer instante, fazendo uma operação matemática totalmente bem definida, né, que é a operação de diferenciação da função. A velocidade angular, que se chama, que é a derivada dessa trajetória angular aqui, ganha esse símbolo ômega aqui, que é uma letra grega. Θ também é uma letra grega, né, o equivalente do Q. Né? O ômega está aqui, ele é a derivada da função θ em relação ao tempo, que se chama velocidade angular. Se você conhece isso, você sabe tudo o que pode ser sabido sobre o movimento de rotação do corpo em torno do eixo fixo. Em particular, você pode depreender qual é a velocidade angular, a rapidez com que o ângulo está girando. Ok? A porta está girando a 3 rotações por minuto ou 10 rotações por minuto, ou ela está parada, né? Você consegue depreender isso a partir do conhecimento dessa função aqui, calculando a derivada dela. E similarmente, vendo como que a velocidade angular está se alterando com relação ao tempo, ou matematicamente tomando a derivada em relação ao tempo dessa função aqui, você obtém o valor da aceleração angular. Né? O símbolo dela não é A, é alfa. Ok? Então, aceleração angular, velocidade angular e posição angular. Ok? A relação entre elas é absolutamente idêntica à relação que existe entre x de t, v de t e a de t no movimento na cinemática unidimensional. Não tem absolutamente nenhuma diferença. Tá? Então vamos analisar aqui um problema aqui, o problema dos ponteiros do relógio aqui. Então é o seguinte, os 3 ponteiros do relógio ali, o ponteiro, tá vendo o ponteiro da hora ali, né? O ponteiro dos minutos aqui, o ponteiro dos segundos. Eles executam uma rotação simples aqui em torno do eixo aqui que passa aqui por esse ponto, né? Esses 3 corpos rígidos aqui, o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos, eles ficam executando um movimento de rotação ali em torno desse eixo. Eu quero descrever matematicamente esse movimento. Vamos ver se a gente aprendeu aqui. O que é essa seta vermelha aqui? Ah, isso aqui é a referência dos ângulos. Eu escolhi que a referência dos ângulos vai ser dada em relação a essa direção. Por quê? Porque eu que escolho. Eu que mando aqui. Você poderia ter escolhido em relação a essa direção vermelha aqui, que passa pelo 1. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu escolhi e tenho que informar você, para que você saiba, quando eu disser, ó, o ponteiro do minuto está a 45 graus da minha referência. Eu sei exatamente onde é que está o ponteiro do minuto. Eu tenho que dizer para você qual é a referência dos ângulos. Assim como em cinemática unidimensional, eu dizer, ó, minha posição é 8 metros. Você não tem a menor ideia onde é que está o bicho, né? A não ser que eu diga, em relação a um tal pontinho lá na estrada. Aí você sabe, 8 metros em relação àquele pontinho, no sentido positivo, tal coisa. A mesma coisa eu preciso dessa referência angular aqui. Então tá aqui, o ponteiro dos minutos aqui é, sei lá, uns 45 graus, né? É a posição angular dele. A posição angular do ponteiro dos segundos aqui nessa foto aqui é, sei lá, aqui, eu não sei, aqui é 90, né? Então aqui, sei lá, deve ser uns 100 e alguma coisa, 120 graus e tal coisa, né? E a posição angular do ponteiro das horas, você tem várias opções. Você pode dizer que isso aqui é 270 mais um tantinho, uns 290, ou aquela ambiguidade sobre os ângulos, ou dizer que ele é menos uns 50 graus aqui. Dá na mesma. A posição é a mesma que você está descrevendo, entende? Em relação a essa direção aqui que eu arbitrei. Bom, vamos ver se eu consigo responder umas perguntas aqui. Qual é a velocidade angular dos ponteiros dos segundos, dos minutos e das horas? Bom, o que o ponteiro do segundo faz? Ele dá 2π, né? Ele anda com velocidade angular constante, né? E ele gira 2π radianos a cada minuto.
correto? Então, a velocidade angular dele, quanto que é? É 2π, é assim que a gente faz, é 2π radianos. O radiano você pode escrever ou não escrever. O radiano é só para lembrar que você está usando o ângulo em radianos. 2π dividido por 60 segundos. Ok? Velocidade angular tem dimensão de metro por segundo? Não. Tem dimensão no máximo radiano por segundo, ou frequentemente a gente ignora o radiano, tem dimensão de 1 sobre segundo. Essa é a dimensão da velocidade angular, tá? Radiano por segundo. Vamos lembrar, vamos usar radiano por segundo, para aí você lembra que é velocidade angular, né? Entendeu? Então a velocidade angular do ponteiro dos segundos é 2π sobre 60 radianos por segundo. E a velocidade angular do ponteiro dos minutos? Ora, o ponteiro dos minutos leva quanto tempo para fazer isso? Leva 1 hora, né? Então a velocidade angular do ponteiro dos minutos é bem menor. É 2π radianos dividido por quantos segundos? 60 vezes 60 segundos. Correto? 3.600 segundos. Okay? É um númerozinho muito menor. A velocidade angular, o ponteiro de segundos é muito mais nervosinho, né, do que o ponteiro dos minutos. A velocidade angular desse cara é 2π sobre 60 radianos por segundo, e a desse fulano aqui é 2π sobre 3.600 radianos por segundo. E o da hora? Pô, o da hora, coitado, né? Ele, para girar tudo aqui, leva 12 horas, né? Então, é 2π dividido por 12 vezes 60 vezes 60 segundos. Okay? É 12 vezes menor, mais lento, do que o ponteiro dos minutos, que por sua vez é 60 vezes mais lento do que o ponteiro dos segundos. Okay? As velocidades angulares de cada um deles é diferente. E a aceleração angular desses pontos, desses ponteiros aí, dos três, é zero. Por quê? Porque a velocidade angular deles não muda. Num relógio normal, né, a velocidade angular deles nunca muda. Então, a variação da velocidade angular é zero. Então, a aceleração angular dos três ponteiros é zero. Entendeu? Pela definição. Agora, um problema de cinemática aqui que podia ter bem caído aí algum vestibular desses aí. A que horas os ponteiros dos minutos e das horas estão exatamente colineares? Esquece o dos segundos, tá? Eu quero saber o das horas e dos minutos. Em que horas um está exatamente, eu falo exatamente mesmo, não é mais ou menos não. O ponteiro das horas e dos minutos está exatamente em cima um do outro. Que nem acontece, por exemplo, ao meio-dia, né? Ao meio-dia exato, o ponteiro das horas está para cima e o ponteiro dos minutos também. Em que outras horas será que isso acontece? Em várias outras horas isso vai acontecer. Eu quero saber exatamente o horário, né? Para saber se agora, por exemplo, o meu ponteiro vai estar em cima ou não vai estar em cima. Vamos ver. Então a estratégia aqui é a seguinte: eu vou medir o tempo em segundos e eu só vou considerar uma volta do ponteiro das horas. Então, eu só vou considerar um intervalo de tempo de 12 horas. Né? Então, meu intervalo de tempo vai correr de 0 segundos até 12 vezes 3.600 segundos, que é 12 horas, né? Em segundos. Né? Então, meu intervalo de tempo vai correr nessa coisa aqui. A minha estratégia vai ser a seguinte: eu vou tentar encontrar uma expressão matemática para a posição angular do ponteiro dos minutos e para a posição angular do ponteiro das horas. E ver em que instantes de tempo os dois são iguais. É isso, a estratégia é simples assim. Bom, os dois ponteiros andam com velocidades angulares constantes. O ponteiro das horas, a maneira como o ângulo dele muda no tempo é um movimento uniformemente variado, é um movimento angular uniformemente variado. Né? A posição angular do ponteiro das horas, que é o θh aqui, se escreve como a velocidade angular do ponteiro das horas, que a gente acabou de comentar, que é 2π voltas, 2π radianos por 12 horas, que é o que está escrito aqui em segundos, né? 12 vezes 3.600, essa é a velocidade angular do ponteiro das horas, vezes t. Né? E por que isso aqui é o análogo do x0 mais v0t? Né? Só que o V0 aqui é velocidade angular constante e a posição angular do ponteiro das horas em t igual a zero é zero, né? Porque o ponteiro das horas no instante zero ele aponta verticalmente para cima, que é a minha referência de ângulos, né? É por isso que eu escolhi a direção para cima, ali apontando para 12 horas, para ser a referência dos ângulos. Senão apareceria uma constante aqui, né? Isso aqui vai me dar a posição angular do ponteiro das horas em qualquer instante de tempo que você quiser. Medida em segundo aqui, né? Me dá um segundo aí qualquer. Em 3.479 segundos. Qual é a posição angular do ponteiro das horas? É só botar aqui 3.479 segundos, fazer a continha, eu sei o ângulo em radianos que o ponteiro das horas vai estar fazendo com aquela direção vermelha. Similarmente, para o ponteiro dos minutos, está aqui. A única diferença é que a velocidade angular
do ponteiro dos minutos é 2π radianos por 3.600 segundos. E a minha questão agora é quando esse ângulo aqui é igual a esse, certo? Não, errado. O que eu quero não é que esse cara seja igual a esse. É mais do que isso. Eu quero que esse cara aqui difira desse no máximo por um número de 2π, inteiro de 2π. Você quer saber quem são os tempos que fazem com que esse ângulo aqui em radianos, que vai crescendo indefinidamente entre 0 e 2π, e esse ângulo aqui dos minutos, que vai passando de 0, 2π, 4π, né, ele vai crescendo. Na primeira hora, ele gira de 0 a 2π. Na segunda hora, ele vai de 2π a 4π. Na terceira hora, ele vai de 4π a 6π e tal coisa. Esse aqui passa de 2π. Então eu não posso esperar que esse aqui exigir apenas que esse seja igual a esse. Eu tenho que exigir que esse seja igual a esse, como se diz em matemática, módulo 2π. Né? Que a diferença entre eles seja um número, no máximo um número inteiro de 2π. Pode ser 0 aqui? Pode, mas pode ser 2π, 4π e tal coisa. Eu quero identificar todos os instantes de tempo que fazem com que o ângulo azul seja igual ao ângulo vermelho mais um número inteiro de 2πs. Ok? E o K ali vai poder ser qualquer número inteiro. Pode ser desde 0 até 1, até 2 e tal e coisa. Então, como é que eu vou fazer isso? Pô, vai fazendo aos pouquinhos, faz K igual a 0. Então, eu vou primeiro procurar um instante de tempo onde o azul é igual ao vermelho. Tá bom. Aí depois você vai encontrar lá um instante de tempo. Depois você faz K igual a 1. Aí você vai procurar um instante onde o ângulo azul é igual ao ângulo vermelho mais 2π. É uma equaçãozinha aqui para T. Né? Tem um T escondido aqui, tem um T escondido aqui, tem uma constante nesse caso aqui. Você vai encontrar um T diferente. Né? Depois você bota 4π, etc. e tal, vai fazendo isso. Né? E aí o que você vai descobrir é que os ângulos aqui são esses aqui. É só botar no lugar desse azul aqui essa expressão, no lugar desse vermelho essa expressão, e ir fazendo aqui o K igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal e coisa, e aí você vai encontrar essa expressão aqui. Os instantes de tempo são esses aqui, em segundos. Né? É 12 vezes 3.600 segundos dividido por 11 e o K ali. Esse K aqui você não precisa crescer indefinidamente, você só precisa considerar os Ks entre 0 e 11, porque se você passar aqui e tentar resolver essa equação aqui botando K igual a 12, você vai descobrir que vai achar a mesma solução do que K igual a 0. Entende? Só tem 12 soluções independentes. 12 instantes de tempo distintos entre 0 e 12 horas, onde um ponteiro está em cima do outro. E em segundos eles são expressos dessa forma que está aqui. Olha a tabelinha aqui, para você saber aqui, quando K aqui está o K, né? Os 11K, os 12Ks aqui. Quando eu boto K igual a 0 naquela expressão ali, dá 0, né? Um instante de tempo 0 segundos corresponde a essa hora aqui que a gente já sabia, né? Quando é 0 horas, 0 segundos, 0 minutos e 0 segundos, o ponteiro do segundo, da hora e do minuto está um em cima do outro. Quando a outra solução ali, quando K é igual a 1 ali daquele sistema, é quando é nesse instante de tempo aqui. É uma dízima aqui periódica, 3.927 segundos e 27, 27 e tal coisa. Isso é o tempo em segundos. Quando eu traduzo isso em horário, né, isso é 1 hora, 5 minutos e 27 segundos. E mais uma fraçãozinha ali de segundo que, obviamente, não interessa. Então, quando for 1 hora, 5 segundos e 5 minutos e 27 segundos, seja da manhã ou da tarde, você pode olhar o seu ponteiro da hora, vai estar em cima do ponteiro dos minutos. E agora que eu estou gravando esse troço aqui de tarde, aqui eu estou olhando no meu relógio analógico aqui, são 4h22. É um pouquinho passou dessa hora aqui, ó, 4, 21 e 49 segundos, um ponteiro estava exatamente em cima do outro. De fato, eu estou vendo aqui, o ponteiro dos minutos já passou um pouquinho ali do ponteiro das horas. Mas alguns segundos atrás, estava um em cima do outro. Está aqui a tabela completa aqui. O último horário onde isso acontece é 10 horas, é quase 11 horas da manhã, 11 horas da noite, né? É 10h54 e 32 segundos, né? E depois ao meia-noite de novo, né? Esse horário aqui equivale àquele ali. Né? Então, no final dos contos, tem 11 horários distintos onde isso acontece. Bom, nesse momento você pausa e começa a perceber que o movimento de rotação, a cinemática de rotação em torno de um eixo fixo é inteiramente análogo ao movimento de uma partícula em uma dimensão, lá que a gente estudou lá no capítulo 2. Né? Por exemplo, a variável, a posição angular aqui do corpo, caso correspondente a uma situação onde o corpo está girando em torno do eixo com aceleração angular constante, é absolutamente idêntica
a expressão x0 mais v0t mais um meio de at2, com a posição inicial sendo a posição angular inicial e a velocidade inicial substituída pela velocidade angular em t igual a zero e a aceleração a substituída pela aceleração angular. Como é que eu mostro para você que isso aqui tem é a expressão da posição angular de um corpo que tem aceleração angular constante? Simplesmente eu vou derivar duas vezes esse troço aqui para mostrar para calcular a aceleração. Qual é a velocidade angular em função do tempo de tal trajetória? É só derivar, né? A derivada de uma constante é zero, a derivada de uma constante vezes o tempo em relação ao tempo é a constante, ômega zero, e a derivada de t ao quadrado é 2 vezes t. Aí o 2 mata 1 meio ali, dá alfa vezes t. Essa é a maneira como a velocidade angular varia com o tempo para tal movimento. E quando eu derivo de novo em relação ao tempo, para obter qual é a aceleração angular, você vê que é uma constante, é igual a alfa, né? Então, o movimento angular de uma partícula com aceleração angular constante, né, que é uma situação peculiar, mas enfim, ela tem exatamente a mesma expressão do x0 mais v0t mais um meio de at2. A velocidade varia, esse aqui é o análogo do v0 mais at, né, a maneira linear com o tempo, como a velocidade se altera no movimento uniforme. Isso aqui é a maneira como a velocidade angular se altera no movimento movimento angular uniforme. Okay? Em particular, por exemplo, existe uma espécie de um Torricelli angular aqui também, que você pode demonstrar do mesmo jeito, que a gente demonstrou lá naquela ocasião, a partir do x de t igual a x0 mais v0t mais um meio de at2, a gente derivou, né, a expressão da velocidade do Torricelli. Você também pode relacionar a velocidade angular num certo instante ao quadrado e a velocidade angular em outro instante com a velocidade angular constante. Obviamente o Torricelli também aqui só funciona caso a aceleração angular seja constante, e os ângulos inicial em B e em A, do mesmo jeito. Você pode derivar essa expressão para o movimento. Esse é o movimento, então, de aceleração angular constante. Olha esse exemplo aqui. Então você tem uma polia, né, que está em um fio enrolado aqui, e você está puxando esse fio. Suponha que em t igual a zero, o troço está tudo paradinho aqui, né? Em t igual a zero você começa a puxar o fio com uma aceleração constante. O que significa isso? Significa que você não está puxando aqui a pontinha do fio, ou qualquer ponto aqui do fio, está descendo com uma aceleração constante. Aí eu convido você a tentar descobrir qual é o tipo de movimento que o disco de rotação do disco em torno do eixo. Claramente, o movimento de rotação do disco em torno do eixo é tipo rotação simples, né? O eixo aqui fica paradão ali o tempo todo, o bicho só simplesmente gira em torno desse eixo. Tá? Então, em t igual a zero, o fio começa a ser puxado com aceleração constante. O que faz, em termos angulares, a polia ali, o discozinho da polia, né? Então, a pergunta: qual é a aceleração angular do carretel, né? E em que instante a posição angular do carretel é igual a 11π? Bom, essa posição angular aqui é mal definida, a não ser que eu defina exatamente em relação a um eixo, que eu tenho que definir aqui um eixo em relação ao qual os ângulos são medidos, né, para esse 11π fazer sentido, e eu tenho que associar a posição angular de um disco, né, com algum ângulo. Que ângulo? Para isso eu preciso definir aquela referenciazinha, pintar lá uma linhazinha vermelha para mapear, digamos assim, o disco num ponteiro. Né? Senão o ângulo aqui não faz sentido nenhum. Agora faz sentido. Por exemplo, esse ângulo mostrado aqui é zero. Né? A posição angular aqui da polia é zero, ou poderia dizer 2π também, né? Mas eu vou chamar esse ângulo aqui como de zero, não de 2π ou menos 6π ou coisa assim. Né? O ângulo aqui é zero, essa é a situação inicial. Né? Eu sabiamente vou escolher aqui a minha referência aqui pintada no corpo, o ponteirozinho que eu vou pintar no corpo ali, como estando na mesma direção da minha referência de ângulos aqui, para que a posição angular inicial dele seja zero. Ok? Em que instante, então, o θ é igual a 11π? Aqui aparece um problema que a gente vai encontrar com frequência ali, depois que a gente estudar movimento de carros acelerando na estrada e tal coisa, que é a relação que existe entre um movimento de translação, aqui, no caso aqui da corda, né, e um movimento de rotação. Esse acoplamento aqui de translação com rotação, que é o que eu vou discutir agora no próximo slide, para a gente poder resolver esse problema específico aqui dessa polia aí. Então, o problema em questão aqui é o problema do vínculo de rolamento, que se chama. Né? Então, você tem aqui, no caso da polia, está ali a polia, né, o eixo ali de rotação,
E esse trecho destacado aqui na polia é um certo ângulo aqui, eu vou relacionar o quanto a polia gira com o quanto a corda que está enrolada na polia desliza, quer dizer, ela se desloca, né? Então, o argumento é assim, esse ângulo ali é o ângulo ΔT, nesse instante aqui, ele termina exatamente naquele ponto ali, é o último ponto desse trecho reto aqui da corda, né? Todo o resto do trecho ali está enrolado na polia, né? Então, depois que esse ângulo aqui girou de θ, essa parte laranja agora está aqui, correto? Então, dessa forma aqui, você percebe que existe uma relação entre o quanto o fio se deslocou. Ah lá, o fio agora está mais comprido, está vendo ali? Ó, aquele é o ΔX. Ele é igual a R, que é o raio da polia, vezes o ângulo Δθ medido em radianos. Por definição de radianos, o ângulo em radianos Δθ é esse arco, esse comprimento de arco aqui, dividido pelo raio da polia. Né? Por definição de radianos é isso. Essa que é a relação entre esse ΔX e aquele ângulo Δθ ali que tem a ver com a rotação. E esse ângulo ΔX que tem a ver com o movimento do fio. Então, olha que o ΔX é exatamente o quanto o fio se deslocou, né? E Δθ é o quanto a polia rodou. Era isso que eu estava buscando, né? Relacionar o movimento desse pontinho do fio com o movimento de rotação da polia. Essa que é a relação. O quanto o pontinho qualquer do fio se desloca é o raio da polia vezes o quanto a polia gira. Isso aqui é o quanto a polia gira, o quanto o disco gira, né? E isso aqui é o quanto o pontinho da corda ali que está pendurada, enrolada em torno da polia, se desloca, ok? Existe algo muito parecido que a gente vai ver que acontece quando uma roda de um carro se desliza, roda, né, rola sem deslizar pela pista, e o quanto o centro ali, o eixo do carro, esse aqui é o eixo de rotação da roda, se desloca na horizontal, ok? Esse movimento aqui é um movimento de rolamento, não é um movimento de rotação que é esse aqui, mas eu vou antecipar a discussão aqui. Então, eu quero relacionar o quanto esse pontinho aqui se desloca aqui na horizontal e o quanto a roda desliza ali. Observe aqui, em 2 instantes de tempo, aqui a roda num instante, o ponto de contato da roda é aquele ali, e mais um instantezinho no futuro, aí o ponto de contato já é aquele ali. Né? Esse ângulozinho aqui é o Δθ, né? Que esse ponto aqui, no passado, estava ali. Né? Agora, no futuro, ele subiu ali, está naquela posição ali. Se o troço faz esse rolamento aí sem deslizamento, então eu garanto a você que esse deslocamento aqui é exatamente igual a R vezes Δθ, onde R é o raio da roda, ok? Vezes Δθ. Esse ângulo, essa distância que está aqui, que é exatamente o quanto o centro do eixo do carro se deslocou horizontalmente, ele está relacionado ao quanto a roda girou em torno do eixo da roda, através da mesma maneira que no caso do problema que a gente está interessado aqui, que é o da corda em torno da polia. Isso implica que nesse tipo de situação, seja uma corda fazendo uma polia deslizar, ou seja, uma roda de um carro que está rolando por uma pista sem deslizamento, a relação entre o deslocamento e a rotação é exatamente essa aqui. ΔX é igual a R vezes Δθ. No caso da roda, só funciona se a roda estiver rolando sem deslizar. Né? No caso da polia aqui, funciona de qualquer jeito. Né? Porque ela só tem essa maneira de girar. Isso implica que o fato de que o quanto o fio, aqui no nosso problema em questão, né? O quanto o fio desce está relacionado ao quanto a polia gira precisamente dessa maneira proporcional aqui, implica que a velocidade desse ponto aqui da corda está relacionada à velocidade angular da polia, da mesma maneira, né? Porque se eu derivo em relação ao tempo, isso aqui, a taxa com que isso aqui cresce no tempo, é R vezes a taxa com que isso aqui cresce no tempo. Né? Portanto, a velocidade do ponto da cordinha, desse pontinho aqui, por exemplo, né? Está relacionada à velocidade angular de rotação ali do disco dessa maneira. Né? E se eu derivo mais uma vez, a taxa com que a velocidade do pontinho varia no tempo é a aceleração do pontinho. Né? E está associada à taxa com que a velocidade angular varia no tempo, que é o que a gente chama de aceleração angular. Então, a aceleração do pontinho da corda que está descendo está relacionada à aceleração angular da polia dessa maneira. É isso que eu estava buscando. Tá? Então, de volta ao nosso problema, se o pontinho aqui da corda está descendo com aceleração constante, então pode ter certeza que o disco ali está girando com aceleração angular constante. Ok?
Qual é a aceleração angular do carretel? Resposta é A, que é a aceleração do fio, né, que é o cara que está puxando ali que decide quanto que é, né, dividido pelo raio do carretel, do raio do disco ali, né. Se o raio do disco for pequenininho, né, aí você está aqui, estou descendo a, sei lá, 5 metros por segundo ao quadrado, né, estou impondo uma aceleração aqui, 5 metros por segundo ao quadrado. Se o raio aqui é pequenininho, né, aí esse alfa vai ser enorme, né, a aceleração angular dele vai ser gigantesca, mas se for um disco gigantesco, assim, né, de 10 metros de raio, por exemplo, aí a aceleração angular vai ser bem mais modesta. Né? A aceleração angular imposta por essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado vai ser bem mais modesta, é dividido pelo raio ali, entende? Em que instante o ângulo ali desse ponteiro com essa direção vai ser 11π? Note que 11π implica que ele girou uma vez, 2π, duas vezes, 4π, 6π, tal coisa, 10π, deu 5 voltas e agora está ali, naquele lado. É isso que eu quero dizer. Né? Quanto tempo vai levar para ele fazer 1, 2, 3, 4, 5 voltas e mais meia volta ali? Ele vai estar apontando para o lado de lá, né? O ponteirozinho vermelho, quando o θ for igual a 11π. Quanto tempo? Está ali. A expressão é só você pegar o movimento angular do carretel, é aquele daquele tipo lá de aceleração angular constante, mas a posição angular inicial é zero, a velocidade angular inicial é zero, então o θ de t é 1 meio de alfa T2. Né? É 1 meio de alfa T2. Então o alfa já coloquei aqui, A sobre R, né? Porque eu tenho que exprimir as coisas em termos do que é dado, né? Do termo do A que é dado ali, né? Então é 1 meio de A sobre RT2, é a aceleração angular do disco, e eu estou perguntando em que instante, em que T, em quantos segundos isso vai ser igual a 11π. Aí é só resolver aqui essa coisinha aqui você encontra, tá bom? Então tá aí. Agora um outro problema, o problema 28 aqui do capítulo 10 aí do Halliday, é um problema aqui de rotações acopladas, duas coisas que estão girando, esse disco aqui está girando em torno desse eixo, é um desses tipos de rotações simplesinhas, né? Onde o eixo aqui de rotação dele fica fixo, e esse outro bicho aqui também, tá? Tem uma rotação simples. Mas só que ela é acoplada porque tem um fio de borracha aqui, uma correia que vincula as duas rotações. O que esse cara aqui gira não é independente do que aquele cara gira. Isso que a gente tem que investigar aqui, o que essa correia faz em relação a acoplar a rotação desse cara aqui e a rotação desse cara aqui. As duas rotações são desse tipo de rotação que a gente chamou de rotação simples. Né? Esse eixo aqui não sai andando por aí, né? Ele fica paradão aqui, sempre apontando na sua cara, e esse aqui sempre fica paradão aqui. Rotações simples, mas são acopladas por essa correia aqui. Entende? Então ele está dito assim, uma roda A de raio 10 centímetros, essa distância daqui até aqui é 10 centímetros, tá bom? E está acoplada por uma correia a uma roda C de 25 centímetros. Isso aqui tem 25 centímetros. A velocidade angular da roda A é aumentada a partir do repouso com uma taxa constante de 1,6 radianos segundo ao quadrado. Já percebeu que isso é uma aceleração angular constante que ele está dizendo, né? Então qual é a pinta do negócio? Ele está parado, aí começa a girar cada vez mais rápido, gira, e fica girando cada vez mais rápido. Né? Isso é o tipo de movimento de aceleração angular constante. Claramente esse bicho aqui vai fazer algo desse tipo também. A dúvida determine o tempo necessário para que a roda C atinja uma velocidade angular de 100 revoluções por minuto. Tá? Então eu quero saber em que instante essa aceleração angular constante que vai ser imposta aqui vai ocasionar, como a gente vai ver, uma aceleração angular constante aqui na roda grande também. E aí ele está fazendo uma pergunta cinemática. Em que instante a velocidade angular vai ser um tal valor aí, 100 revoluções por minuto. Tá? Isso aí é facilmente traduzível em radianos por segundo, cada revolução é 2π. Né? Então isso aqui é 100 vezes 2π radianos, e minuto é 60 segundos. Tá? Isso aqui está testando aí, se você sabe mudar de unidades aqui, você sabe fazer isso. Né? Supondo que a correia não desliza. Sugestão: se a correia não desliza, as velocidades lineares das bordas do disco são iguais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que aqui o problema de novo, né? Ele quer dizer que a velocidade da correia, desse ponto aqui da roda maior, num certo instante de tempo, é uma coisa, e a velocidade daquele outro ponto qualquer ali da roda tem que ser o mesmo. Por que diabos tem que ser o mesmo? Porque se não fosse o mesmo, se essa velocidade fosse 1 metro por segundo e essa aqui fosse 2 metros por segundo, a correia não estaria assim bonitinha, né? Ela estaria sobrando aqui. Esse cara aqui estaria andando mais rápido que aquele, né? Ia formar uma barriga
aqui nessa correia. Não é isso que ele diz que está acontecendo, né? A correia ela está mantendo a integridade completa dela. Então, qualquer ponto da correia, esse ponto da correia, aquele ponto da correia, tem que estar andando tangente, obviamente, à forma da correia, né, com a mesma velocidade. Senão a correia ia estar ficando mais tensionada num canto e barriguda no outro campo. Não é isso que ele diz que está acontecendo. Né? Então a velocidade da correia em todos os pontos tem que ser igual. Isso é o que acontece numa corrente de bicicleta. Né? Quando você está no comportamento normal da corrente de bicicleta, todos os elozinhos da correia da bicicleta andam com a mesma velocidade. Né? Mesmo que essa velocidade esteja se alterando com o tempo. Né? Mas se estivesse alterando com o tempo, em qualquer instante, a velocidade em qualquer ponto da correia da bicicleta, ou no caso aqui dessa correia aí, tem que ser sempre a mesma. Esse aqui é o vínculo aí de rolamento aqui que é imposto de maneira usual por... Em geral, bom, é o que acontece com a correia dentada do carro e tal e coisa. Essa é a maneira de você acoplar duas rotações acontecendo em eixos diferentes através de uma correia. E o vínculo é sempre dado por isso. Você sempre supõe que a coisa que conecta os dois eixos de rotação não está ficando nem tensionada, nem frouxa em ponto nenhum. Está sempre, né, tá sempre íntegra. Então, de tal maneira que isso só é possível se a velocidade dela em todos os pontos dela é sempre a mesma. Não quer dizer que é constante. Estou dizendo que é homogênea. A velocidade desse ponto, nesse ponto, nesse ponto, naquele ponto é sempre a mesma, mesmo que essa valor constante varie no tempo que nem eu estou indicando ali. Então, tá bom. Essa que é a observação central. Qual é o tipo de... então, a velocidade daquele ponto que está ali, o que você diria? Por conta do vínculo do rolamento sem deslizamento, evita do fato de que a correia não está escorregando sobre essa coisa que está aqui, implica que a velocidade angular da roda A vezes esse raio A aqui, que é a velocidade ali, essa velocidade vermelha, é a ômega A vezes RA. Em contrapartida, a velocidade desse ponto aqui podia ser expresso em termos de ômega C vezes RC. Mas os dois têm que ser iguais. Né? Então, esse aqui é o ponto. Aqui. Isso aqui faz com que a velocidade angular de rotação da rodinha menor não seja independente da rodinha maior. Né? Elas são vinculadas dessa maneira. Né? Se isso aqui varia no tempo, que ele diz que está variando no tempo, né? Então essa aqui vai impor uma variação no tempo correspondente ali naquela ali. Entendeu? Quando isso aqui é zero, isso aqui tem que ser zero, naturalmente. Né? Quando uma está parada, a outra está parada. Mas quando essa aqui começa a ganhar valor, aquela ali vai começar a ganhar valor também, seguindo essa proporção, a proporção dos raios. Tá? Esse aqui é o vínculo que há entre as velocidades angulares que é imposto pela correia. Tá certo? Porque o que é ômega C vezes RC e o que é igual a ômega A vezes RA é a velocidade da correia, que é a mesma. Né? Então, por isso que um é igual ao outro. Isso implica que, derivando né, essa velocidade angular aqui, você obtém a aceleração angular. E, como derivando isso aqui, eu obtenho a aceleração angular da roda C. Né? Então, se isso é igual a isso, então necessariamente αβ, a aceleração angular da roda A vezes RA tem que ser igual à aceleração angular da roda C vezes RC. Né? Se isso aqui é constante, isso aqui tem que ser constante também. É assim que você descobre qual é a aceleração angular da roda C. Conhecida a aceleração angular da roda A, que ele informou, né? Você descobre qual é a aceleração angular da roda C. Ali era a informação, né? Ele disse, ó, a aceleração angular da roda A era 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Veja aqui que eu nem estou escrevendo radiano aqui, mas podia estar escrevendo. Né? 1,6 radianos por segundo ao quadrado é a aceleração angular da roda A. Tem algum motor ali que faz ela girar cada vez mais depressa ali com essa aceleração angular. 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Esse aqui é o raiozinho dessa coisa aqui, ele falou que era 10 centímetros. Né? Isso aqui é o quanto eu quero, é a aceleração angular da roda maior, e isso aqui é o raio da outra roda. Né? Então você faz a continha aqui, você descobre que a aceleração angular constante da roda C é 0,64 radianos por segundo ao quadrado. É bem menor do que a aceleração angular daquela outra que está ali, da menorzinha. Pronto, agora que você sabe aqui, né, a pergunta dele, em que instante de tempo esse bicho vai estar girando a 100 revoluções por minuto? Eu sei que o movimento desse bicho aqui vai ser com a aceleração angular constante, né? Então eu sei que a velocidade angular desse bicho aqui é ômega zero mais alfa t, né? Que é o movimento é a maneira como a velocidade varia num movimento de aceleração constante, só que é a aceleração angular aqui, né? Velocidade angular inicial é zero, está todo mundo parado, né? E a aceleração angular é isso que eu acabei de calcular aqui, 0,64 radianos por segundo quadrado. É só você perguntar em que instante de tempo essa coisa aqui tem aquele valor lá que ele quer que tenha.
né? Vai ser só num instante de tempo que vai acontecer, a velocidade angular continua crescendo, né? Mas nesse instante de tempo aqui, ó, isso aqui é o αc, e isso aqui é a velocidade que ele disse, era 100 rotações por minuto, né? Traduzido em radianos por segundo, é 100 vezes 2π, né? Porque uma revolução é 2π radianos, né? É sinônimo de 2π radianos. E um minuto é sinônimo de 60 segundos. Então, isso aqui é a expressão do ômega em radianos por segundo. E aí resolve esse probleminha aqui, você encontra que é no instante em 16 segundos. Então, 16 segundos depois, esse bichinho aqui está girando a 100 rotações por minuto, 100 RPM, né, que você usa. Mas parou aí? Não, ele continua girando cada vez mais rápido, né? Tá? É assim que é o negócio. Só para você ter uma ideia de rotação por minuto, né? A máquina de lavar, quando está na centrífuga, ela gira a uns 1.400, 1.000 rotações por minuto. Tá? Isso aí não é grande coisa, não. 100 rotações por minuto não é nada demais. O LP, né, o long play, isso eu sei porque eu sou da época do long play. Né? A velocidade angular dele era 33 RPM, 33 e 1/3. Né? Então o long play, que voltou à moda aí, ele gira 33 vezes e 1/3 de vez a cada minuto, 33 rotações por minuto. É a velocidade angular do negócio. É bem devagarzinho, assim. Enfim, o CD eu não sei com que velocidade angular ele gira, não tenho a menor ideia. Você pode. Bom, aqui, então, análogo a esse probleminha que a gente acabou de resolver, aqui eu vou mostrar um filminho no próximo slide aqui de uma corrida com essas bicicletas antigas. Essas bicicletas antigas tinham uma roda grande aqui na frente, na qual tinha um pedal acoplado. Né? Não tinha corrente nessas bicicletas. O sujeito pedalava na roda da frente e a roda de trás era simplesmente um apoio. Ali, ela acompanhava o movimento. Acontece aqui com essas duas rodas de raios diferentes a mesma coisa que aconteceu com as duas rodas do exemplo anterior acopladas por uma correia. Só que o acoplamento aqui se dá através do chão. Né? Como a velocidade de translação da bicicleta é a mesma, quer dizer, a velocidade desse ponto do eixo e desse ponto do eixo é exatamente a mesma, e as duas rodas supostamente não estão derrapando, segue que a velocidade angular de rotação da roda da frente vezes o raio dela, que é a velocidade desse ponto aqui, né, a velocidade desse ponto em relação ao eixo, tem que ser igualzinho à velocidade angular de rotação dessa roda vezes o raiozinho muito menor dela. E isso implica que a velocidade angular de rotação da roda da frente, por ter um raio maior, acaba sendo muito menor do que o da rodinha de trás. Mas não tem correia, não tem nada. Né? O que acopla as duas o que faz com que ômega A vezes RA dessa roda da frente seja igual a ômega B vezes RB da roda de trás é o fato de que o movimento de translação dos dois eixos tem que ser igual que a velocidade da bicicleta. Né? Então, no próximo slide eu mostro aqui o filminho. Então tá aí, ó, os caras ali preparando para a largada, tinha que ficar um sujeito segurando ele, né? Porque o cara não alcançava com o pé no chão, né? Olha lá, a rodinha pequenininha atrás e a rodona em cima. Ó. Pode ter certeza que essa velocidade angular de rotação dessa rodinha de trás é muito maior do que a velocidade angular de rotação da rodinha da frente. Né? Essa aqui é a analogia ali com o probleminha que a gente acabou de ver.